E aí, meus amigos? Estão felizes ainda? Que quem fala com vocês é o Alessandro das Boas e eu tô com muita fome de Jesus. Inclusive, se você não é desse canal ainda, já chega dando like, compartilhando, porque você tá participando de algo hoje que eu nunca fiz, que é a série. Eu vou fazer a série de um livro da Bíblia. E o livro que a gente votou no story lá no Instagram foi 1 João, a carta de 1 João. Então eu tô muito animado para isso, cara. Eu de verdade é um dos livros, é um dos conteúdos das escrituras que eu mais amo. E eu vou começar por aí, eu vou começar contando como esse livro mudou a minha vida. Eu me lembro, eu acho que há uns 6 anos atrás, eu comecei a estudar esse livro e, cara, eu lembro que eu fui tão tocado pela mensagem desse livro que eu literalmente, depois que eu estudei, eu tinha uma Bíblia que eu semeei numa discípula nossa do One, que a folha de 1 João ela tinha saído de tanto que eu li naquele ano esses textos, né, de 1 João, principalmente 1 João 1 e 2, eu amo. E eu lembro que teve uma noite que eu terminei de ler, que eu me ajoelhei no chão e eu disse: Deus, eu me arrependo e eu quero, sei lá, eu quero aceitar o Senhor de novo, eu quero ter minha vida transformada, sabe? Eu tive, cara, esse foi um dos livros que mais me impactou, sem dúvida nenhuma. Então, seja muito bem-vindo à nossa série de 1 João, que eu vou chamar Brother John. Pode ser? A nossa série vai chamar Brother John e o nosso primeiro episódio é o livro... Como é que a gente pode chamar? Eu acho que a gente pode chamar o livro que John Wesley gostava. Por que a gente vai chamar isso? Porque, cara, John Wesley uma vez ele disse que esse é o livro nas escrituras que é mais profundo, né? Que ele é o livro que ele considera mais profundo nas escrituras. Eu até fiz umas anotações aqui para eu não me perder com vocês. A partir do próximo vídeo a gente vai começar de fato a ir para os capítulos, mas hoje eu queria fazer uma introdução com vocês sobre essa série chamada Brother John, que é o livro que John Wesley gostava. Sabe, a gente vai encontrar nesse livro de fato do autor João, né? A maioria dos estudiosos veem a semelhança nítida entre o Evangelho de João e as outras duas cartas com a primeira carta. Então, de fato, foi o apóstolo João que escreveu, e ele escreveu provavelmente na sua velhice e provavelmente na cidade de Éfeso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de João. A gente vai falar algumas curiosidades sobre ele, mas eu já logo adianto que essa carta, se você quer encontrar profundidade e prática cristã, essa é a carta. Alguns estudiosos dizem que ela não poderia nem ser chamada de carta. Não é que não poderia, mas é que ela não tem muito bem uma estrutura de carta, né? Porque carta normalmente começa se apresentando, dizendo para quem é e tudo mais, e depois dando saudações finais. Mas isso aqui não, a carta de João não, ela é tipo assim, ele nem dá oi, já chega logo sentando o pé na porta e continua. Então, ela é muito mais como um tratado teológico do que de fato uma carta, mas você encontra nesse tratado teológico não só fundamentos, não só profundidade teológica, mas também praticidade. Então fica a dica para você que está buscando algo profundo e prático para te ajudar. E vamos falar do autor João um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa saber de João é que ele é filho de Zebedeu e de Salomé. A Zebedeu era pescador, então logo também João também era irmão de Tiago, também discípulo de Jesus, o primeiro apóstolo a morrer. E Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus, logo eles eram da mesma família ali. E segundo tópico a respeito de John, ele se tornou um discípulo de Jesus logo após a morte de João Batista. Primeiro ele seguiu João Batista, e depois, quando João Batista morreu, ele entendeu que ele deveria seguir o Cristo de Nazaré. Terceiro ponto, João se considerava e era o discípulo amado de Jesus. Ele foi o único que encostou a cabeça nos
ombros de Jesus e era intitulado o discípulo amado. Quarto ponto, João estava na crucificação de Jesus e isso é um tópico muito importante, não é não? Vamos lá. 5. João é uma testemunha ocular tanto da ressurreição quanto da ascensão de Jesus. 6. Ele se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém, ao lado de Pedro e de Tiago. E 7. Ele foi pastor em Éfeso no final de sua vida. E de Éfeso, provavelmente ele foi de onde ele foi exilado para a ilha de Patmos. O 8º ponto, ele escreveu o Apocalipse. Então João é o cara que também escreveu Apocalipse. Olha o tamanho desse cara. E 9º ponto que eu quero falar é que João foi o último apóstolo a morrer e provavelmente morreu de velhice mesmo, morreu da idade. As histórias nos dizem que João foi jogado dentro de um balde de óleo quente e ele saiu vivo. Come on, somebody. Esse é o cara que a gente está falando aqui e esse é o discípulo que deitou nos ombros de Jesus, no colo de Jesus. O discípulo amado é o autor dessa carta maravilhosa que eu amo. E se você for ver, uma das provas, né, de que essa carta de fato foi escrita na velhice de João é o fato dele sempre falar filhinhos, tal. Então provavelmente ele já era bem velho. É como se fosse de fato. E o fato dele não ter destinado a carta deixa bem claro que ele não estava enviando isso para uma região específica, mas para várias regiões. Ou seja, ele estava enviando isso para a igreja de Jesus, como um pai na fé, enviando para todos os seus filhos. É forte, né, cara? Tá, a proposta da carta basicamente é pregar Jesus Cristo como Salvador, pregar Jesus Cristo como Verbo de Deus, tanto que quando eu terminei de ler essa carta 6 anos atrás, eu já era crente, mas eu aceitei Jesus de novo. Segundo ponto, fundamentar a segurança da fé. Então, o evangelho ele fundamenta a fé, mas agora ele fundamenta a segurança dessa fé. A gente vai entender isso mais pra frente. Então a gente pode resumir que ele também tinha uma intenção de combater os falsos ensinos da época. Então, resumindo, a proposta dessa carta era combater os falsos ensinos, combater as heresias e também confirmar os crentes na doutrina dos apóstolos. Ele tinha essas duas propostas. No tempo de João, ele já acusava o que foi uma heresia que trouxe muito prejuízo na igreja do primeiro século, mas ele já acusava o gnosticismo, né? Então João escreveu essa carta, um dos porquês é que de fato ele queria bater nesses falsos ensinos. E o gnosticismo, ele diz que a matéria é pecaminosa e que o Espírito é santo, ou seja, ele não aceitava a encarnação de Jesus. O Russell Shedd, ele diz que a encarnação ela vem totalmente contra o gnosticismo, porque a encarnação é exatamente Deus tornando a matéria santa. Então o gnosticismo negava o fato de Cristo ser plenamente Deus e plenamente homem. E isso foi uma heresia que foi se desdobrando em várias coisas, e o apóstolo João nessa carta, ele cai para dentro, sentando a porrada nessa carta. E por que a gente precisa estudar essa carta até hoje? Porque até hoje, como diz Hernandes Dias Lopes, qualquer falso ensino que surge no nosso meio, ele é influência do anticristo. E até hoje nós temos heresias e até o fim dos tempos nós teremos heresias no meio da igreja. E nós precisamos saber como combatê-las e só estudando as escrituras, só estudando cartas como desses pais na fé, nós vamos conseguir fazer isso. Beleza? Então eu te espero no próximo vídeo da nossa série Brother John. Come on, bye bye. Meus amigos, tamo junto, hein? Até a próxima. Manda pra todo mundo esse estudo que vai ser muito legal. Tô muito animado. E cara, por favor, comenta aqui embaixo, deixa seu like, fala pra mim o que você tá gostando, o que você não está gostando, tá bom? Tamo junto, um abração.